que é um Initial Coin Offering? Para você entender o que é. Eu fiz uma definição muito singela. É a captação pública de recursos com pagamento em criptomoedas, tá certo? Em bitcoins, na maioria dos casos conhecidos, porque ela tem sido a mais utilizada, tá? Tendo como a contrapartida ao investidor a emissão de criptomoedas ou criptotokens. E aí é que está o nosso grande problema. Dependendo do que é uma coisa ou é outra, a gente vai ter a interferência estatal, que no Brasil ela é sempre destrutiva. Ela não procura entender o que acontece, ela não procura entender o mercado, ela simplesmente senta do alto de sua cadeira e exerce o seu poder sem limites, sem reflexão e, muitas vezes, sem competência. Infelizmente, este é o país que nós vivemos, que vocês, com certeza, olhando para a gente aqui com olhares tão inteligentes, vão conseguir mudar. Esses ICOs, eles podem permitir a captação de recursos de uma maneira bastante simplificada. Hoje, se você for fazer a abertura do capital de uma companhia, você tem 2 registros complicadíssimos. O registro da emissão pública que você está fazendo, ou seja, os valores imobiliários que você está oferecendo, e tem o registro do emissor, da companhia, da sociedade que está emitindo aqueles valores. Esses 2 registros são independentes, as informações são muitas vezes duplicadas e você, infelizmente, tem que fazer os 2 registros para que você possa validamente promover uma emissão pública de valores imobiliários. Todas as etapas dessa emissão de criptomoedas, elas podem ser feitas e são feitas online. Ou seja, elas acontecem no mundo todo ao mesmo tempo. Essa emissão pública ela acontece no Afeganistão, na Kirguísia, na Moldávia, né, em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, só para a gente se lembrar um pouco de geografia, e depois tem uma pegadinha aqui que eu quero ver se vocês pegam, porque uma apresentação de advogado, ela precisa ter um pouquinho mais de graça, já que a gente é tão chato, tão boring, e fala coisas tão banais, tão inúteis, mas que infelizmente governam a nossa sociedade e o nosso país. Pode passar. Felipe, entra nessa. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a ICO em números. Só para exemplificar, nós temos aqui os 10 maiores ICOs já realizados em 2017. Eles totalizam aproximadamente $1,5 bilhão de dólares captados. Esse é o somatório apenas desses 10 ICOs, muitos outros foram realizados. Caminhamos para fechar 2017 com aproximadamente $4 bilhões de dólares captados através de ICO. Os setores investidos ao longo do ano de 2017, nesses $4 bilhões de dólares, hoje 3,7 aproximadamente, são basicamente esses aí. Vocês vão ver que infraestrutura responde pela grande maioria, quase a metade. Isso reforça o entendimento global de que há muito espaço para investimento em infraestrutura, especialmente em um país como o Brasil. O Brasil tem muito a se beneficiar com estruturas desse tipo. A gente podia ter colocado alguns dados dos M&As que têm acontecido globalmente. Eu sou advogado, eu e o Felipe trabalhamos com fusão de companhia, essa parte que é um pouco mais dinâmica, não é o data venda do dia a dia que a gente está acostumado a rotular os advogados. E eu diria para vocês que 80% dos M&As no mundo são feitos na Ásia e nos Estados Unidos, alternando, e a maioria deles hoje em dia com a prevalência em operações de tecnologia. Eu acabei de voltar de um seminário em Palo Alto, onde eu conheci o presidente da Yahoo e o presidente da Baidu. E os caras, a cabeça deles é completamente diferente, o mercado deles é de 1 bilhão de pessoas. Nós aqui, não sei nem se temos mercado, mas temos essa preocupação. Eu não vejo, às vezes, apesar de achar o brasileiro e o carioca, sobretudo, extremamente criativo, eu não estou vendo que a gente consiga sair na vanguarda dessas coisas. Eu acho que esse evento aqui deveria servir para a gente tomar consciência, tomar tino, como diria meu pai, toma tino, menino, para ver se a gente consegue acordar e transformar uma coisa que já é realidade em todos os lugares do mundo. Talvez não seja aqui, mas é preciso que seja. A gente precisa acordar. Vejam os investimentos em infraestrutura. Vejam também, vamos olhar aqui, ó, data storage, machine learning, data analytics. Você está vendo que essas coisas que são formadores até de blockchain vão aparecer cada vez mais
como investimentos necessários para o desenvolvimento dessa tecnologia que já é globalizada e não tem dono, É uma informação chocante, retorno sobre investimento. Nós pensamos apenas alguns dos ICOs realizados ao longo do ano de 2017 para dar a vocês uma noção do retorno sobre investimento. IOS, por exemplo, temos ali 435%. Esse ICO foi realizado em meados de junho, aproximadamente meados de junho. Já tem um retorno sensível. E o Ethereum é uma altcoin, é uma moeda alternativa ao Bitcoin, é uma outra criptomoeda bastante conhecida também. Desde a sua oferta em 2014, ela tem uma valorização de 144.896%. Eu não conheço nenhum ativo que tenha dado essa rentabilidade. Quer dizer, isso aqui é um negócio inacreditável. É evidente que quando você compra algum tipo de moeda dessa coisa, geralmente as comissões de valores imobiliários dos países deveriam carimbar aquele prospecto que é necessário para você dar as informações e permitir que o investidor faça seu julgamento, vem com um carimbo Highly Risky Security. Quer dizer, vem com a tarja vermelha, um valor mobiliário de alto risco, onde você tem que ter o dobro ou o triplo da prudência na hora de realizar o seu investimento. Bom, o que pode ser emitido no ICO? O ICO, naturalmente, pode servir para a emissão de uma nova criptomoeda, como o Bitcoin já foi um dia, como o Ethereum já foi um dia. Você pode fazer oferta de uma nova criptomoeda. Você também pode fazer oferta de criptotokens, que podem ou não garantir algum tipo de remuneração ao investimento, algum direito político dentro do negócio. Criptotokens com características de equity, que garantam algum tipo de remuneração, algum tipo de retorno, podem ser interpretados. A SEC já está começando a estudar isso. A CVM soltou 2 notas ao longo do ano sobre isso. Então, recente, uma de outubro e outra de novembro. Uma 16 de novembro, a outra 11 de outubro, falando exatamente disso. A partir do momento que ela tem características de equity, ela pode estar sujeita à regulação. Quando você fala equity, é porque o artigo 2º da Lei 6385, ela define valor mobiliário, que é muito mais do que uma ação, como títulos que possuem, dentre as características, retorno de investimento, participação política, ou seja, direito de voto, ou seja, direito de participação no capital, o cara tem direito a ser resgatado, etc. Tudo isso, se você oferecer ao público, e quando você usa a internet, é evidente que essa é uma oferta a público, que você estaria violando a legislação brasileira e com severas penalidades para o emissor disso. Então, assim, como não tem intermediação financeira, você contrata alguém para fazer publicidade e joga aquilo na internet, na verdade, você e o cara, eventualmente, que ajudou você a fazer essa emissão, podem ter responsabilidade sobre isso. Ainda não existe um caso no Brasil, porque nós estamos engateando nisso. Já já vai vir uma lei que coloca o cara com pena de morte, 100 anos de cadeia, alguma coisa nessa linha, mas, por enquanto, nós não temos nada disso. Por enquanto, o negócio está muito tranquilo. Não tem coisa. E Felipe? Como a inovação é inerente ao meio, naturalmente o mercado procura se ajustar. O regulador passa a prestar atenção cada vez mais nessa tendência, e o mercado se ajustando criou os utility tokens. Eles não garantem remuneração, eles não garantem retorno sobre investimento, eles garantem prestação de serviço, o produto, o projeto que está sendo fomentado. Isso tem um probleminha. O utility token, ele vai criar um problema fiscal. Se você faz uma emissão e entrega para o cara um utility token, ou seja, eu comprei com criptomoedas um utility token que me dá direito a ter manutenção do meu ar-condicionado durante 20 anos. Um exemplo. Essa prestação de serviços seria, em tese, tributada pelo ISS. Se fosse um bem, esta venda de mercadoria, mesmo que diferida no tempo, seria sujeita ao ICMS. Se fosse a criação de um produto industrializado, seria sujeita ao IPI, sem falar que o governo federal bota PIS e COFINS em tudo que ele enxerga. Então, assim, veja, nós temos uma questão tributária que vai estar associada aí. E muitas das iniciativas no Brasil, elas são, às vezes, minadas ou não vão adiante, porque tudo que é Estado da Federação nessa guerra fiscal, e os municípios idem, hoje em dia, cada vez mais conscientes, tentam abocanhar, de fato, essa questão. Bom,
É o que eu estava falando, e o Felipe já explicou, se ela tiver a característica de um valor mobiliário dirigido ao público investidor, evidentemente que ele está sujeito à regulação pela CVM. Tá? Então, isso cria problemas, a oferta ela vai ser impedida. O Felipe levantou a questão ontem, ele estava preparando a apresentação. Pô, Chico, mas como é que a gente bloqueia uma emissão pública? Quando você está emitindo ações, você bloqueia porque você tem aí o escritório que vende isso, você fecha o escritório. E na internet? Você desliga a internet? Não, é impossível. Então, a gente nunca vai conseguir impedir, eventualmente, uma oferta pública disso, o resultado vai ser sempre post. Ou seja, depois de realizada a operação, você vai tentar encontrar, né, as pessoas que são responsáveis. Sim, exatamente. Né? Você tem alguma ideia brilhante para ver se a gente consegue fugir disso? Não, né? Não. Se você fosse regulador, o que você faria? O Brasil baixa uma lei, desliguem-se a internet. Essa lei vai ser votada, regime de urgência, inclusive, medida provisória. E exatamente por essa razão que no mundo inteiro existe uma grande resistência a você tentar regular uma criptomoeda. Porque o fiasco que seria a perda de confiança no Banco Central de seja lá qual for o país, a partir do momento que eles começam a baixar uma regulação que não pegou em lugar nenhum no mundo, porque a internet não permite isso. Eu acho que quanto mais regulação tu tiver, você vai excluir aquele país das transações. Mas isso é um efeito lateral que ainda não dá para a gente avaliar qual é o impacto que isso vai ter. Como nós mencionamos, a alternativa dos utility tokens é o caso, segundo relatos da Original My, um ICO que está acontecendo aqui no Brasil. E uma outra forma de você não escapar, mas contornar esse problema é você estruturar a sua emissão como crowdfunding. Não é exatamente o tema aqui, não é um ICO, mas você precisa atingir o mercado e você precisa de uma estrutura dessas. Crowdfunding é uma alternativa. Mas mesmo assim, você só vai dispensar o registro da emissão. Você não vai dispensar o registro do emissor. O emissor deverá estar registrado de qualquer maneira, concorda? Concordo. Que a legislação do crowdfunding ela tem o efeito de dispensar o registro da oferta, mas você, emissor, já está lá registrado com a CVM. Esse caso é extremamente interessante, ele é um teste, né? A gente não consegue entender qual é o impacto, mas eu, como advogado, eu olho o impacto fiscal, olho o impacto do ponto de vista de consumidor. Imagina, o cara vai reclamar de uma oferta pública feita pela internet, Código do Consumidor, aliás, começa pelo nome, Código de Defesa do Consumidor. Não deveria ser isso, porque às vezes o consumidor não tem razão, devia ser Código de Defesa das Relações de Consumo. Mas o brasileiro adora tomar partido até nas leis que ele faz. É impressionante isso. Então, assim, de novo, eu não sei qual é o efeito que vai acontecer em breve, porque isso vai com uma velocidade surpreendente, mas esse caso aqui é um caso para estudar. Sim. O Felipe trouxe, eu achei extremamente interessante. Quem quiser, acho que pode ir na internet e dar uma olhadinha. Bom, estamos falando de uma zona cinzenta, ainda que a CVM entenda que uma determinada oferta realizada globalmente, mas com o projeto no Brasil, ou o time envolvido no Brasil, ou direcionada ao público brasileiro, como emissão de um valor mobiliário sujeito à regulação, é uma área completamente cinzenta. Não existe na instrução CVM número 400, que regra exatamente a oferta pública, uma disposição, um capítulo, uma seção sobre oferta de criptomoeda, criptotokens. Então, estamos sujeitos a alterações legislativas e regulamentares em tempo real. Não se sabe exatamente qual será o futuro. Em várias jurisdições. Exato. E a gente pegou um exemplo, né, que você pode ter um litígio que é multijurisdicional, né? Você fez um projeto nos Estados Unidos, um investidor na França, né, com Macron, e agora você tem bitcoins em uma exchange na Bordúria. Essa palavra eu já perguntei aqui ao Gustavo, ele não conseguiu me responder, mas quem tem a minha idade e leu Tintim, de Hergé, sabe que Bordúria era o país daquele livro, O Cetro de Otcar, aonde você tem um ditador que tem um bigode exatamente igual ao Stalin, chamado Plexiglass. Eu botei a Bordúria porque eu queria me lembrar da minha infância, já que a minha infância a gente jogava bola de gude e não ficava fazendo aquele joguinho que tudo fica na tela. Então, assim, eu achei interessante. Mas um litígio, onde você vai acionar? Vai acionar o investidor? Você vai acionar o exchange? Onde é que você vai fazer isso? O que o advogado responde? Aciona nos três? Entra com arbitragem? Vai à corte de Haia? Assim, a resposta eu não tenho
para vocês. Eu estou sem respostas. E não são problemas do futuro, tá? Essa questão de um litígio multijurisdicional nós temos agora, inclusive vemos no escritório, fomos consultados recentemente sobre uma situação dessas. Bom, há riscos cibernéticos, vocês devem imaginar, tem sido comentado em todas as apresentações até o momento. Enfim, você pode estar sujeito a ataques cibernéticos e disponibilidade de sistema, isso pode prejudicar tanto a oferta como o trading dia a dia do seu ativo. Riscos operacionais, como aconteceria no mercado financeiro, no mercado de capitais. Riscos de liquidez, volatilidade, que é inerente. Se você olhar intraday de Bitcoin, por exemplo, você vê variações de 30% num dia. Nada que o modelo Black-Scholes, que você analisa opções em economia, não consiga detectar. O problema é a velocidade disso. Essa volatilidade ela é muito difícil de ser medida, de ser entendida. Fraude, né, pirâmide, são coisas que nós brasileiros conhecemos muito bem. Embora a moda do mundo tenha sido o Madoff, né? Mas nós conhecemos pirâmide, fraude, nós conhecemos isso a fundo, isso não podemos afastar. E aqui tem uma questão que o Felipe e eu discutimos muito, que é o seguinte: hoje em dia qualquer coisa que você faça é evasão de divisas ou é lavagem de dinheiro. Então, assim, você, a rigor, tem que declarar seus ativos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso, nos Estados Unidos não tem declaração de ativos. Você declara os seus ativos para a Receita Federal. Você deveria declarar o seu Bitcoin. Para o Banco Central, que também exige a declaração de capitais no exterior, existe uma dúvida. Pô, mas o Bitcoin, eu tenho o Bitcoin aqui, ele está no meu computador, ele está stored em algum lugar, mas ele está no meu computador. Então, talvez eu não tenha que declarar, porque isso não é um ativo no exterior, é um ativo dentro do Brasil. Ele está em todo lugar, ele é onipresente, esse ativo. Então, você tem questões aqui, que se você não declarar, você pode ter problema. E você tem outras questões, que é um anonimato, tá certo que no Brasil não é permitido, nos Estados Unidos também, mas ainda tem questões anônimas. Isso poderia servir para operações ilícitas no mundo, né, lavagem de dinheiro de grandes grupos internacionais, terroristas ou de cartel de drogas, etc. São questões que vão surgir e os governos vão intervir nesse mercado exatamente por essa razão, ainda que não seja necessariamente a razão certa ou principal, vão intervir por essa razão. E outros riscos inerentes ao caráter global. É o imponderável. É o imponderável. A Primeira Guerra Mundial era imponderável, Setembro 11 era imponderável, Bitcoin era imponderável. Então, esses Black Swans podem acontecer, a gente pode estar vivendo hoje um momento assim. De qualquer maneira, era isso que eu tinha a dizer, ainda tenho 26 segundos dentro do tempo. Muito obrigado. Vocês têm a obrigação de transformar o Rio de Janeiro e o Brasil. Muito obrigado, Filipão.